Oi, meus amores, estamos chegando para fazer o Entre Família com você. Nós juntinhos aqui, mas tá faltando um elemento, amigo. Boa tarde. Boa tarde. Você fica com essa mania de ficar mandando as pessoas embora, uma hora elas vão. O Abinal foi, mas ele volta, gente. É que ele Sim. está num momento muito especial em família, com os amigos, final de ano chegando. E você aí que sabe, né? Às vezes tem a festinha da empresa, não é? O Abinal tá por lá com a equipe da Rádio Novo Tempo e a gente por aqui com você para fazer o Entre Família. E hoje nós vamos falar de blindagem emocional, meios, maneiras de como se fortalecer emocionalmente. Faz sentido para você? Necessário, uma necessidade. Um dia a gente se iludiu, né? Achando que dava para viver sem levar emoções a sério. É verdade. Mas nós somos muito emocionais. Muito, muito mesmo. E blindagem emocional é fundamental em todos os aspectos da vida. Todos, né? Sem se iludir, né, Darlene? Sem se iludir. Como então nos fortalecermos? Vamos tratar desse assunto com um especialista em comportamento que está aqui com a gente, Douglas de Mateu. Bem-vindo, bom tê-lo por aqui. Daqui a pouco aquele papo, a sua interação de casa também, enviando a sua pergunta. Nós vamos sempre fazer questão de ter sua participação, porque é a melhor parte, saber o que você pensa, sente, o que faz bem, o que responde às perguntas ali de casa, amigo. Que responde, eu queria dizer o seguinte, ontem nosso amigo Lucas saiu daqui, foi correndo malhar o bíceps porque ele saiu decepcionado. Vá lá no NT Play e veja o que aconteceu com isso. Por isso a Darlene sugeriu blindagem emocional, porque ele ficou magoadão, né? Mas tem hashtag hoje pra ir, né, Lucas? Lucas, me salva, você não ficou magoado. Afinal de contas, o seu bíceps é um bom bíceps. Depende do ângulo da câmera. Depende do ângulo da Qual que câmera. vai ser a câmera? Acesse o NT Na Play próxima- e veja que eu não estou mentindo. A próxima tem que me avisar. Tanto que hoje eu vim com a manga um pouco mais pra baixo aqui, tranquilinho. Eu saí feliz daqui. Blindagem emocional, né? É, Tá vendo? blindado Tá tudo ligado, tá tudo ligado. Boa tarde pra você de casa, boa tarde pra vocês também. Boa Mas tarde. sim, tem hashtag hoje sim, eu vou falar um pouquinho sobre o SISU, pessoal, porque a partir de 2024 vai ser apenas uma edição. Essa aqui é uma das maneiras de você ingressar em uma universidade. Vou falar também que um novo dado agora de São Paulo, essa é pra quem é de São Paulo aqui, pra quem tá na região, sobre transplantes. Cresceu o número de transplantes. Vou trazer um pouco mais sobre isso e falar um pouco mais sobre esse assunto hoje aqui no hashtag. Muito bem, Lucas. E Uau. então, Fiquei empolgado agora. gostou? Cresceu o número de transplantes, isso é maravilhoso, mas vamos aí, vamos esperar ele falar o resto. Boas notícias. E mais, temos no programa de hoje entrevistas, interações. Nós vamos fazer aquela rápida pausa e já estamos de volta com você no seu Entre Família, que só está começando. Até já. Tô sentindo uma falta do Abinal aqui do lado, é esquisito, né? Sempre faltando um, teve uma semana que você faltou a semana inteira, também fez falta. Essa cadeira ficou vazia, faz falta você aí de casa também com a gente. Se você está, me diz como está. Tem pergunta, tem interação, manda no nosso WhatsApp, que eu já vou olhar ali, dar uma pescadinha, o 983 15 0249, 983 15 0249. Como é que você se vê? Se vê bem emocionalmente? Você está bem, fortalecido? Como é que você tem lidado com as suas emoções? Precisa de ajuda? Precisa de auxílio? Estamos aqui com você também. O que que te abala? O que que deixa você frágil? Quais são seus medos? O que que acontece que tira você do eixo? Porque Quais isso são os faz seus parte, né, medos? amigo? O que te abala? O que deixa você frágil? Olha, eu não tenho medo de barata, por exemplo. Faz sentido não ter medo de barata, né? Mas, por exemplo, eu fico emocionalmente instável quando eu estou cansado, né? E levei um tempão para aprender isso. Também levei um tempão para aprender que emoções são cansativas, né? Também. Exatamente. E que às vezes o cansaço físico afeta o nosso estado emocional e deixa a Uau. gente mais vulnerável. E aí você olha para o painel lá, os aparelhinhos estão tudo desgovernados, né? Tudo Exatamente. mentindo para você. O céu está maravilhoso e os aparelhos emocionais todos desgovernados. Muito bem, então já começando por aqui, o que que você faz para se fortalecer emocionalmente? Já que você percebe, por exemplo, que quando está cansado, fica mais vulnerável emocionalmente, você, sua estratégia. Eu aprendi uma com a Binal essa semana. Mas a Abinal não está aqui vou para se aparecer defender. para trabalhar já, essa é uma coisa boa. Mas assim, uma das coisas que eu acho que para mim tem feito muito efeito é manter um ritmo de atividade física sem colocar a atividade física como um acessório na vida. Muda muito. Atividade física tem que ser central na vida, como importante como qualquer outra coisa. Aí isso para mim me ajuda muito, muito a manter minha estabilidade. Ou seja, nós estamos falando que
para haver um processo de blindagem, como é a proposta de nós conversarmos hoje, blindagem emocional, nós estaremos falando também ou principalmente de estratégias, autoconhecimento, estratégias, e esse é o caminho, a direção do nosso programa de hoje. E vem por aí aquele quadro que a gente gosta? Eu gosto demais, tanto é que eu nunca peço para ele parar, né? Eu gosto do hashtag. Você pede para ele ficar. Pede para ele ficar, né? Porque a minha blindagem emocional exige isso, mas vem aí, hashtag. Hashtag eu fico, viu? Vou ficar aqui. Gostei dessa. Hashtag fica Luca. Vai que... Hashtag é um ato de resistência. Exatamente. Lucas, é isso aí. Fica e faz bem o hashtag de hoje e suas notícias escolhidas, Lucas. Bora lá. E para começar com o tema de educação, viu? Porque a partir de 2024 haverá apenas uma edição por ano do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, sempre em janeiro e fevereiro. Já o programa ele utiliza as notas do Enem para selecionar quem serão os novos alunos para universidades públicas participantes. O processo ele costuma ficar aberto durante uma semana e para o candidato, o aluno, ele vai se inscrever e usar a sua nota do Enem, no caso de 2023. E quando for realizado, ele deve ficar atento a alguns pontos. O aluno ele deve selecionar duas opções do curso. Deve estar atento também à disponibilidade do curso e à modalidade e às regras do processo da seleção unificada dentro da universidade, né? A nota de corte, ela muda para cada universidade, porque vai de acordo com o número de interessados e também a quantidade de vagas dos interessados que eles podem alterar durante esse processo. Depois fechado, não tem como. E as inscrições devem ser realizadas dentro do prazo e depois realmente ficar atento quanto às chamadas, quem vai ingressar. Então, só aqui reforçando, para 2024, teremos uma mudança, será apenas uma edição para que você possa se inscrever utilizando a nota do Enem do ano passado, no caso, né? Então, essa notícia é para você ficar atento, você que pensa em ingressar em uma universidade, está pensando que quer utilizar a nota do seu Enem, que você estudou, prestou, conseguir levar para a universidade, fica atento com esse período. Mas é claro que a gente vai ficar atento com o que vai acontecendo, como vai funcionar e depois já vai trazer essas informações, compartilhar com você aqui também. Então, ficar pensando naquela, meu filho, tá ali querendo ir para faculdade, eu tenho um neto, um sobrinho tá nesse momento, pensando numa universidade, pensando em algum curso, já ficar atento com alguns detalhes, uma das opções de ingressar nas universidades. Boa, muito bem. E é interessante a complexidade de pensar num sistema unificado para um país continental e com tantas diferenças e desníveis educacionais que temos. Isso sempre será um desafio, né? A própria fusão, né, de um sistema unificado de seleção para um outro, que você usa a nota do Enem, que inicialmente era um exame. Sim. Então, ele deixa de ser algo diagnóstico e passa a ser algo classificatório, enquanto isso a gente está tentando arrumar esse negócio, sem que uma faculdade não é dispensável, assim, tão simplesmente, né? Mesmo que o mercado seja dinâmico. Olha só, pessoal, agora uma notícia que vai, para você que é de São Paulo, ficar atento quanto a isso, mas lógico, todo mundo pode comemorar até, quem sabe. Durante o ano de 2023, de janeiro a novembro, a Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou mais de 7 mil transplantes. O balanço anual mostra um aumento de 7% em relação a transplantes feitos no mesmo período em 2022. E o maior número de registros nos últimos 6 anos. Os mais realizados, no caso, foi de córnea e também o de rim. O número de recusas familiares de doação, ele também caiu 6,5% comparado ao ano passado. E o número de doadores foi maior nos últimos 3 anos. Mas apesar do aumento no número de transplantes, mais de 21 mil pessoas ainda continuam na fila por um órgão em São Paulo. E a maior necessidade é de rins e córneas. Eu até separei alguns dados e trouxe aqui para você também conferir durante a gente passa algumas informações. Lembrando que esse é um dado de São Paulo. Então ele saiu, eu logo trouxe para você poder compartilhar com você aí de casa. E esse é um processo realizado, aliás, o maior crescimento foi entre procedimentos hepáticos, foi 19,9%, segundo por transplantes cardíacos, com alta de 17,8%, e isso com relação ao mesmo período de 2022. Então essa pesquisa saiu e eu trouxe para poder compartilhar com você que está juntinho aqui com a gente.
Eu lembro que já em reuniões de família, já falei com a minha família sobre isso também. Acabou citando e esse é um assunto. Acabei Você é tocando pra um lá. doador? Doador. Em potencial. Eu acho muito bonito isso. Então, houve um acréscimo no número de transplantes de coração. Recentemente, nós tivemos um apresentador de televisão muito famoso, que acabou, o Faustão, que acabou trazendo esse tema à tona e muita discussão em torno do tema. Pode até ter auxiliado aí na somatória final dos números em relação aos transplantes, porque precisa vir para a discussão. Precisa vir para a sala de casa, para a mesa, para conversar. Sou um doador? Você acaba de dizer, né, Lucas? A minha família sabe que eu sou um doador, e então eu expresso isso. Isso pode até estar documentado. A gente precisa trazer isso à luz para se dar conta. Gente, tem uma obviedade em eu servir ao próximo até mesmo após a morte, ou a morte de um querido, né, pastor? Sim, e a gente precisa desmistificar esse negócio, trazer, colocar e entender que crescimento sempre é relativo, né? E eu fico meio assim com o crescimento. Por exemplo, ele tem que ser percentual. A população cresce. Então, cresceu o número de doadores, mas há quanto tempo a gente tem um percentual de crescimento populacional contínuo e se esse crescimento não é simplesmente o retrato, porque tem mais seres humanos morando aqui. Então, precisávamos, para aumentar, ter um crescimento mais significativo, porque o país cresce com o número de novos habitantes, né? Perfeito. Lucas, você vai permanecer com a gente, tá? Sou eu quem digo para você ir ou para você ficar, só quando a diretora me autoriza, tá, meu amigo? Mas por mim você fica sempre. Ok, Fechadíssimo. Aleixo? Tá por aqui, vou estar por aqui. Enfim, fica aqui com a gente, você volta, ainda tem entrevista, tem trabalho para você. Por enquanto, eu vou dar trabalho para o convidado de hoje, que é o doutor Douglas de Mateu. Ele é doutor em administração de negócios, mestre em semiótica, tecnologias da informação e educação, é especialista em marketing, educação à distância, gestão de pessoas e comportamento. Eu sempre acrescento comportamento, que ele trabalha bem com isso. Vem para cá, doutor Douglas. Muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Muito agradecido. Muito obrigada, fique É à um vontade prazer. aqui. Além do que, acrescento ao seu currículo que você é casado com a minha amiga doutora Ive de Mateu, que tantas vezes já esteve aqui no programa também. Tudo bem Exato. com você? Tudo ótimo, inclusive ela mandou um abraço e falou que está com saudade. Saudades dela, saudades da Raquel, saudade da Anne, de todos. Beijo, meus amores. E o que dizer sobre blindagem emocional, Douglas? Qual é o conceito de blindagem emocional na sua ótica? Perfeito. Esse é um tema extremamente relevante, porque todos nós, como foi citado aqui, o coração, todos nós temos coração. E quando a gente olha para a palavra, o que nós devemos sempre guardar é o coração. E como que eu guardo algo valioso? Aquilo que é muito valioso você põe num cofre ou em algum lugar protegido. Então, quando a gente pensa em blindagem, a gente pensa em como proteger o nosso coração, mais especificamente as nossas emoções. A falta de uma blindagem pode acarretar, inclusive, na necessidade de mais implantes, porque boa parte das doenças são psicossomáticas. Ou seja, quando a pessoa não desenvolve uma blindagem, ela acaba tendo desafios de gerenciar as suas emoções e pode, inclusive, ter alguma doença, alguma patologia em decorrência disso. E quando estamos aqui entre família, quer deixar o nosso coração poderoso, é exercitar a vida em família, com filho, com esposa, com todos os parentes ali reunidos. É uma oportunidade para que você construa essa camada de proteção. Essa camada de proteção, inclusive se você for estudar a palavra blindagem, ela tem 4 níveis. E quando a gente olha para a inteligência emocional, especificamente pegando o autor mais conceituado nessa área, que é o Daniel Goleman, ele fala de 4 dimensões. Então dá para a gente fazer uma analogia bem interessante nesse sentido. E o que são essas 4 dimensões? Primeira dimensão, ele fala sobre a questão da autoconsciência, o quanto que eu tenho consciência das minhas emoções. E aqui já fica um convite para quem está aí em casa. Conforme eu vou falando das 4 dimensões, pensa de 0 a 10, o quanto que você tem consciência da emoção que você está tendo. Esse é o primeiro nível. O próximo nível refere-se à gestão dessas emoções. Para eu gerir, eu primeiro preciso identificar. Então, uma vez que você identificou, você tem consciência do que você está sentindo, o porquê você está sentindo, aí sim você consegue ir para o próximo nível, que é o gerenciamento das suas emoções. Mas não para por aí, pastor.
Isso tem a ver com você, mas você não vive sozinho. Nós vivemos em comunidade. E foi muito bacana, antes de entrar aqui, eu estava escutando ali no camarim, não paravam de dar risada, eu não sei porquê. Eu sei porquê, mas eu prefiro não contar. E aí envolve como nós percebemos os ambientes e as pessoas e como que eu gerencio os meus relacionamentos. Então, quando eu olho para a dimensão de gestão das emoções, envolve como eu percebo minhas emoções, como eu gerencio elas, como eu percebo as outras pessoas, as emoções, os sentimentos e como eu gerencio os relacionamentos. E hoje eu quero conversar com você que está aí nos vendo, nos ouvindo e que está até sentindo que tem caminhos poderosos para que você possa construir essa blindagem. Porque se você não construir, infelizmente você vai ter desafios e não serão poucos. Muito. E que habilidade a sua, né? Ele pegou a notícia do hashtag, a última sobre transplantes, e perfeito para fazer, inclusive, essa analogia que vai construindo o nosso entendimento sobre. E ontem eu entrevistei o Dr. Luiz Sela no consultório e ele me trouxe um livro de presente de autoria dele, e o título é Os 7 Inimigos do Coração. E alguém pode pensar, um médico, 7 inimigos do coração, ele vai falar, por exemplo, de colesterol, triglicérides. Não, os inimigos do coração, dizia ele, raiva, que vai gerar ressentimento, que vai trazer prejuízos cardíacos, inveja, vaidade. Eu falei, doutor, isso é muito diferente. Ele está, no fundo, falando também de blindagem emocional que a gente precisa buscar para combater esses efeitos danosos de algumas das nossas vivências e emoções em relação ao coração também. Já estamos alinhados aí com a blindagem, né, pastor? E é interessante que a gente delimite a diferença entre ter o coração blindado e ter um coração insensível, né? E muitas vezes se confunde. Não, eu estou me protegendo. Não, você não está se protegendo, né? Você está implodindo. É bem diferente, né? Perfeito. Exato, pastor. Eu vou pegar essa sua fala como exemplo. Tem até um livro muito interessante que chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura, onde a pessoa acaba se conectando demais com a armadura e se esquece da sensibilidade. Qual que é a ideia da blindagem? A gente pode pensar, por exemplo, foi citado São Paulo, vou pegar de novo o gancho. São Paulo tem se tornado uma cidade cada vez mais violenta. E o que as pessoas têm feito? De repente, blindado o carro. Você blinda aquilo que é precioso. E não tem nada mais precioso do que o seu coração quando você pensa humanamente falando. O primeiro órgão a nascer junto com o bebê, qual que é? É o coração. O primeiro órgão é o coração. Então, mesmo o feto já começa ali a batida. Agora, quando você deixa de proteger, você acaba, infelizmente, machucando ele. E quanto mais machucado seu coração tiver, qual que é a tendência? Quem está machucado acaba machucando outra pessoa. Então, quando você protege o seu coração, e por isso a ideia da armadura. Então, eu tenho mobilidade dentro do meu coração ele está ali. Ele é sensível. Ele é sensível, ele é vivo, ele é real, ele não está endurecido, mas ele está protegido. E cabe a cada um de nós construirmos essa proteção. E aqui eu vou passar alguns caminhos para que você, aí de casa, possa fazer essa blindagem. Eu vou ofertar como se fossem sementes, pastor. Cada conhecimento é como se fosse uma semente. É verdade. Cada um vai ter a responsabilidade de plantar essa semente no solo fértil do coração, da mente, do espírito, para que você possa efetivamente fazer esse gerenciamento, blindando quando necessário. Inclusive, Lucas, acho que chegou aí uma interação para a gente que vai somar aqui e nos ajudar, inclusive, a encaminhar melhor essa expressão da blindagem emocional. Lucas. Exatamente. Quero convidar vocês para vir aqui comigo para a tela aqui, para saber já a primeira interação que chegou aqui. Lembrando que você sempre pode participar com a gente, mandar a sua pergunta, a sua participação aqui. A Cristiane Mara mandou mensagem para a gente e falou o seguinte, ó. O que me abala emocionalmente é a ingratidão. Já deixou aqui, ó. Alguém semeou uma tristeza no coração da Cristiane e ela se ressente disso e com a ingratidão. Quem não, né? Quem não? Que semente lançar nesse coração, já que você falava de semente, ou que blindagem pode ajudar a
a quem tem até mesma impressão que ela. Perfeito. Tanto em ingratidão contra outras emoções negativas que vêm e você fala assim, como que eu gerencio isso? Eu vou aqui metaforicamente, vou pegar o pastor que está aqui do meu lado. Se eu oferecer fezes para o pastor, pega, pastor. Não, né? Pega, pastor. Não. Eu estou te dando. Mas é fezes. Fezes. Acho que você tem algo melhor para mim. Tá. Minha querida amiga que está aí nos vendo, nos ouvindo. A pessoa tem ingratidão. Você só pega se você quiser. As pessoas lançam palavras negativas a todo momento. É como se fosse fezes. Põe amor nas minhas palavras, como diria o meu mentor. Você só pega aquilo que você quiser. Se a pessoa está ingrata, é ela que está ingrata, não é você. Você tem que agradecer aquilo que você fez, aquilo que você é. E ponto. Se você pautar a sua vida pelo comportamento do outro, você vai se machucar invariavelmente, inúmeras vezes. Então, a primeira dica que eu posso aqui já adiantar, pare de pautar as suas emoções pelo comportamento do outro. Você não controla o comportamento do outro. Seja ingratidão, seja raiva, seja N outras emoções negativas. É uma coisa dela, não tem nada a ver com você. Então, se alguém lhe oferece ingratidão, o que você oferece? Amor e segue. Porque você é a fonte. Agora, é importante que você esteja bem. Você não pode entregar, e vou usar uma fala aqui da minha cunhada Annelise, a chave da sua vida para outrem. Quer dizer, se a pessoa é ingrata, então eu vou ficar triste com isso? Não. Você fez a sua parte, você fez de repente um gesto e acabou. E até porque você fez, espera-se que tenha feito do seu natural, ou de uma expressão de amor, de respeito. Claro, eu vou lembrar, inclusive, de Jesus, certa vez, ter curado 10 homens leprosos, 9 seguiram os 10 seguiram a vida, mas um voltou para agradecer. E Jesus pergunta, onde estão os que foram outros curados? Então, Jesus também sentiu falta de uma gratidão, mas Jesus seguiu, como você acaba de dizer. Exatamente. Jesus continuou sendo Jesus, né? E, no caso, nós não estamos na categoria Jesus. Nós estamos na categoria de outro leproso. Exatamente. Aquele leproso que voltou não podia falar assim, eles nem voltaram para falar obrigado para mim, não. Não, Não, a gratidão, ela tem um caminho só e não é você. exatamente, maravilhoso. É, pessoal, o programa está só começando, tem muita coisa para conversar ainda hoje, aprender, claro. E lembrando que você pode participar com a gente. Mas agora, a gente vai para um breve intervalo, coisa super rápida. Daqui a pouco eu vou entrevistar a Carla Branca, ela vai contar sobre o medo, como é que ela fez para driblar tudo isso, o que aconteceu. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí que o Entre Família volta já. Um dos momentos mais legais aqui do Entre Família é quando a gente fica mais entre família ainda, né? Porque a gente começa a conversar aqui sobre muitas questões, e as questões se levantam, e você percebeu que a gente se coloca aqui porque nós estamos falando de assuntos que pegam mesmo a nossa vida. Mas é muito legal quando alguém traz essa experiência para a gente consegue se ver nisso, né? O Lucas vai fazer uma entrevista agora, vai conduzir perguntando a gente aqui também, para alguém que está vivendo essa experiência e mostrar para a gente, assim, nessa conexão grande que a gente precisa ter, de uma blindagem emocional. Com o que você vai falar, Lucas? Pastor, muito bem colocado, gostei da introdução, você falando sobre isso daí. E realmente, gosta bastante quando o pessoal participa, traz um outro ponto para a gente poder entender e conhecer mais sobre o tema. Mas agora eu vou conversar com a Carla Branca, ela já está com a gente, conectada. Vou virar aqui para a tela para poder conversar, trazer mais uma pessoa para a nossa conversa. Ela que é advogada e professora universitária. Carla, muito boa tarde para você. Antes de tudo, obrigado por você aceitar estar com a gente aqui no Entre Família, viu? Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Cara, eu estava aqui e fiquei sabendo de que você enfrentou um medo em específico, até mais, e que você precisou... Eu queria saber, na real, qual medo foi esse, o que aconteceu e como é que você decidiu, poxa, eu preciso buscar ajuda para tentar enfrentá-lo de fato. O medo de dirigir. O problema não era dirigir na cidade. Sim. Meu problema, eu percebi que era dirigir em estrada. Como você disse, eu sou professora e nós íamos para uma das cidades próximas até aqui da minha cidade e eu travei. Éramos em 4 e começava a me dar uma palpitação e eu deu parar o carro e falar, eu não consigo sair do lugar.
Então, essa foi a minha primeira percepção de que alguma coisa estava errada. E aí, nesse momento, você percebeu, preciso procurar alguém que possa me ajudar com isso, até mesmo entender o que está rolando, o que está acontecendo. No primeiro momento, eu achei que fosse algo só naquele momento, né? E tentei em outras oportunidades, mas toda vez que eu pegava uma estrada que tinha curva, eu me via realmente com essa palpitação, com um medo muito grande, e isso me fazia parar. E hoje você consegue dirigir, pegar novamente a estrada, mas quais foram as estratégias? Como é que você conseguiu lidar com isso e sair dessa? A minha primeira estratégia, então, foi essa percepção e que eu precisava procurar a ajuda de alguém, porque eu mesma, sozinha, não conseguiria me ajudar. E foi nesse momento que eu procurei a ajuda de um profissional, que inclusive é o Douglas de Matteo, que eu já conheço. E foi através de uma das formações que ele fez, que eu participei, que foi a de coaching. E ali, numa das cenas, eu coloquei esse medo, né? E algumas técnicas vieram para que eu pudesse ir tirando esse medo, né? Blindando isso. Então vamos aproveitar aqui, Luquinhas, que Claro. para a gente perguntar para o professor, para o que foi esse auxílio grande para quebrar um medo que tem a ver com uma crença. Como é que foi esse processo com ela? Ela se entregou para o processo? Foi fácil? Entrega tudo para a gente. Perfeito. O caso da Carla talvez seja o caso de quem também está nos acompanhando. O medo é uma emoção natural. É uma emoção, não tem como a gente segurar. Acontece alguma situação, ele vem, ele é biológico, ele é fisiológico. Só que em alguns casos, como a Carla bem citou, isso pode afetar a vida da pessoa. E através de técnicas específicas, por exemplo, no caso da Carla, de visualização e ressignificação. Ela tinha um gatilho que fazia ela começar a sentir essa palpitação toda vez que ela pegava a estrada e via curvas. Provavelmente alguma memória ali traumática, ou porque viu algum acidente, ou porque assistiu, presenciou, não importa na realidade a causa. O que nós precisamos fazer? Reconfigurar esta mente. E de que maneira que eu posso fazer isso? De maneira bem simples. É começando a dar novos significados para isso. Então, você passa por uma situação de medo, o que esse medo quer de repente, te contar? Eu preciso, de repente, prestar mais atenção. Se é na curva, eu preciso reduzir. E aí eu começo a deslocar o foco da pessoa do medo para o que ela precisa fazer. E a partir do momento que eu tiro o foco da dor ou da emoção negativa e assim por diante, e começo a redirecionar isso, você vai ajustando. E isso é feito aos poucos. E uma estratégia bem efetiva nesse sentido é a pessoa se visualizar. Então, ela com os olhos fechados, visualiza ela pegando uma estrada, ela conseguindo fazer isso. A nossa mente ela pode ser treinada. Volto a destacar, a sua mente pode ser treinada para você poder lidar com isso que era uma adversidade no primeiro momento e agora ela consegue passar. Quando a gente fala assim, parece ser algo muito simples, mas para quem está vivenciando a situação, acaba sendo complexo, porque isso limita a liberdade dela de ir para uma cidade, para outra e assim sucessivamente. Mas a Carla já superou, né, Lucas? Volta aí com a Carla para a gente ouvir. Eu queria perguntar para você, Carla, se você está me ouvindo aí bem, é que você tinha um medo específico, né? Você conseguia localizar ele numa atividade da sua vida que é dirigir. Mas você passou por processos que podem ser aplicados em outras áreas da vida. Você percebe isso hoje? Por exemplo, o que você usou para vencer esse medo específico de dirigir, hoje você tem isso como ferramenta para outras coisas também? Sim, na verdade, quando eu fui fazer uma formação, eu fui para melhorar as minhas aulas. E, de repente, eu me vi com esse medo, né? E foi difícil, viu? Ele lutou bastante, ele teve que tirar até o paletó, porque eu sou muito resistente. Então, deu muito trabalho, deve ter suado bastante para isso.
E hoje eu consigo trazer essas técnicas para dentro da sala de aula com os meus alunos. Então, isso virou um caso, realmente foi o que aconteceu comigo. Eu tive um acidente há muito tempo atrás, então toda vez que eu entrava numa estrada e que eu via muitos carros ou freagem, isso me trazia uma palpitação, um sentimento muito ruim. E aí foi realmente esse trabalhar na minha mente, como eu disse, que eu bloqueava bem, foi muito marcante, porque hoje eu consigo pegar uma estrada e olhar para esse medo, né? E ele ficou realmente para trás. Carla, eu imagino então que, diante de vencer essa dificuldade que te acompanhou, que te limitou durante muito tempo, ao vencer, você também expandiu as suas outras habilidades vigentes, que trouxe melhora para a tua vida profissional. Penso eu que você se fortaleceu enquanto professora, você se fortaleceu em áreas que até então estavam resolvidas, mas nada melhor do que você se ver vencendo algo que te limitava numa área específica, não? Você experimentou sucesso em outras áreas que você possa compartilhar? Sim. Eu acho que uma das maiores áreas que eu experimentei esse sucesso foi dentro da sala de aula, porque é muito gratificante quando você termina a aula e o aluno diz assim: nossa, muito obrigada, isso que você falou faz todo sentido no momento em que eu estou vivendo, né? Esse compartilhar. Fora isso, com essas técnicas e tantas outras que a gente acaba aprendendo, você começa a se olhar mais. E você começa a se perceber. Então, por que é que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estava ouvindo a entrevista anteriormente e muitas vezes o que as pessoas me falavam me abalava demais. Me tirava do prumo mesmo, sabe? E isso fez muita diferença, porque eu comecei a olhar mais para mim e falei: não posso deixar que essa palavra acabe com o meu dia. Eu não posso permitir isso. Então, realmente fez. E vem fazendo, né? Porque é um processo. A gente vem aprendendo a cada dia. Tá certo, Carla. Carla, eu fico muito feliz por você, por tudo que aconteceu, o processo, você compartilhando com a gente, porque imagino quanta gente também assistindo o programa agora, pensando em algum medo, quando trava realmente o que está acontecendo, e você trazendo um pouco da sua experiência, e agora também com as orientações dos nossos especialistas de hoje, vai conseguir realmente tentar encontrar um caminho para solucionar isso e se blindar. Mas obrigado por você, mais uma vez, aceitar o nosso convite, estar juntinho aqui com a gente. Uma boa tarde para você. Obrigada, uma boa tarde a todos, um prazer. Obrigada. Tá, ela compartilhou um pouco do ponto de vista dela, o que aconteceu, da história dela. É realmente um quebra-cabeça, a gente vem entendendo sobre o assunto, tem algum caso, e como você mesmo falou, pastora, é muito legal quando o pessoal do outro lado traz uma situação, algo mais real, concreto, para a gente poder realmente, de alguma maneira, se tornar palpável, né, aqui dentro do programa. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, a gente está conversando aqui bastante, e todo mundo que está falando, ela está falando a partir de uma base. Eu vou usar uma frase e veja se ela faz sentido para você. Para que duas pessoas discutam alguma coisa, tem que ter algo entre as duas pessoas que seja indiscutível. Para que a gente comece a conversar, nós temos que ter pelo menos a mesma linguagem, um domínio da linguagem. Quando a gente fala de ciência, uma das grandes ou a maior contribuição que a ciência traz para a gente é dar nomes para as coisas. E a partir de nomes que são compartilhados no Brasil ou em Pequim, por exemplo, cientistas podem dialogar, porque eles têm uma linguagem comum e como tocar uma música. Quando nós falamos de fé, falamos de crença, nós não estamos prendendo a fé ou a crença num púlpito de uma igreja ou na escrivaninha ou lá do lado da cama. Fé e crença são coisas tão grandes, que elas fazem parte de absolutamente todas as áreas da vida. Todas. A fé pode ser percebida em tudo, desde aquela célula que está sendo vista no microscópio, como as células que compõem o olho de quem está vendo a célula. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um dedicar tempo para estudar a origem das coisas, nós estamos falando de algo que determina cada partícula da sua vida. Tudo, a maneira como você educa seus filhos está diretamente relacionada a como você crê sobre a origem das coisas. Tudo. Como nós pensamos o amanhã. E é por isso que essa matéria que vai chegar agora, e a Maureen foi entrevistar o autor desse guia de estudos, que a gente está fazendo tanta questão de chamar a sua atenção, para que você tenha mais ainda profundidade em perceber
o quão necessário é a gente parar um pouquinho agora e pensar sobre isso. Então, acompanhe isso porque ele é muito legal. Olá, amigos do Entre Família! Conta pra mim aqui, você já se perguntou de onde viemos? Esse tipo de pergunta vai ser respondida nesse guia de estudos preparado pela Novo Tempo com o título A Origem de Tudo. Tá aqui na minha mão e pode ser seu também e é de graça, graças aos Anjos da Esperança. Você já sabe disso, né? Bom, hoje eu resolvi conversar com o autor dessa revista, que é o jornalista Michelson Borges. Bora entender junto tudo que está escrito aqui e você pode ter na sua casa. Michelson, que legal ter você aqui no Entre Família mais uma vez. Vem aqui sempre para falar da revista Vida e Saúde e hoje falando dessa revista aqui que não é só uma revista, né? Ela é um estudo da Bíblia, a origem de tudo. O pessoal de casa tá vendo aqui na minha mão. E tá aí na sua mão, Michelson? Mostra aí pro pessoal. Aqui. Você editora revistas, você é jornalista, escreve textos e agora fazendo um estudo bíblico. Como que foi essa diferença para você escrever algo que vai mudar a vida de tanta gente que vai aceitar Jesus? Maurinho, olha, só de pensar que as pessoas que vão ler esse conteúdo perceberão, talvez pela primeira vez, ou vão reafirmar essa realidade, essa crença, essa convicção de que não são um acidente cósmico, não foram jogadas aqui no universo de qualquer jeito, mas que foram criadas com um propósito, isso me deixa muito feliz. Essa revista, A Origem de Tudo, tem um objetivo claro, que é não apenas apresentar a origem, de onde viemos, qual a origem dos seres vivos, do universo, da vida, do ser humano, da ciência, mas também mostrar que nós temos um destino promissor, digamos assim, um futuro de esperança. E quando a gente sabe de onde veio, para onde vai, o agora se torna muito mais pleno, muito mais satisfatório viver o mundo em que estamos, né? O mundo, a vida atual, quando nós sabemos de nossas origens e também para onde estamos indo. Então, eu fiquei muito feliz com o convite da Novo Tempo e feliz também com o resultado. Ficou muito bonita a revista. Eu tenho certeza de que os leitores vão gostar muito do conteúdo e da forma, do aspecto visual, da diagramação dela, que está realmente sensacional. Está mesmo, inclusive eu estava folheando aqui agora, você fala sobre ciência, você fala sobre Bíblia, né? Está em todos os assuntos. Me chamou a atenção também a origem dos dinossauros, entre outros assuntos. E eu parei aqui em um que fala sobre a origem do mal. O que o mal tem a ver com a nossa origem, Michelson? Olha, quando a gente analisa a criação, evidentemente que a gente percebe ali beleza, tem as flores, tem os pássaros, tudo aponta para um designer inteligente, amoroso. Por outro lado, nós temos também espinhos, nós temos doenças, nós temos problemas na natureza e a morte, né, que é um inimigo terrível e aparentemente indestrutível. Por isso é importante também responder a pergunta: por que num universo criado por um Deus de amor existem coisas ruins? Por que existe o mal? Por que existem a morte, a doença, a dor, o sofrimento? A Bíblia traz a resposta para essas perguntas. A natureza, ela nesse momento encontra uma limitação, quando estudamos a natureza, o universo, o mundo que nos rodeia, nós temos as evidências de um Criador, mas não exatamente quem é esse Criador, como ele é, qual a natureza dele. Aí temos a revelação especial que é a Bíblia Sagrada, e nós cremos que tanto a Bíblia quanto a boa ciência são criação de Deus. E quando estudamos a Bíblia, que é um livro respaldado pela arqueologia, pela ciência também, é um livro confiável, historicamente confiável, harmônico, né, em seus vários autores e conteúdos, nós encontramos a resposta para essa pergunta: qual a origem do mal? E entendemos que não foi plano de Deus que isso existisse. E entendemos também que Deus vai resolver esse problema. Esse realmente é um assunto importante. E eu estava pensando aqui enquanto a gente conversava, você pensava em alguém, em um público, enquanto escrevia esse material? Em que pessoas você pensava, a quem você queria atingir quando escrevia esse material tão precioso? Como jornalista, eu penso sempre no público geral, né? Quero que todos entendam, quero que todos compreendam, por isso a linguagem está bem acessível. Alguém poderia até talvez pensar, mas é uma revista científica, fala sobre dinossauros, sobre ciência, então talvez eu não seja para mim. Não, pelo contrário. Eu procurei traduzir esses conteúdos numa linguagem bem acessível. Claro, eu não posso deixar de dizer também que eu pensei naquele jovem universitário que talvez esteja encontrando dúvidas quando se depara com algumas questões, ideologias, conceitos lá na universidade. Não posso deixar de afirmar também que eu pensei em ateus, diria, ateus intelectualmente honestos e sinceros que querem
buscar respostas, né? Os bons céticos, digamos assim, né? Pessoas que estão ainda com a mente aberta, o coração também, e que querem se permitir conhecer um outro ponto de vista com respeito às origens, o agora e o destino final, o destino último aí da humanidade. Michelson, antes da gente se despedir, eu vou te pedir para fazer aquele convite especial para quem está lá em casa de pedir essa revista. Afinal, ela é de graça, é um presente da TV Novo Tempo. Realmente um presente, graças aos Anjos da Esperança, à boa vontade da Novo Tempo. Pessoas terão acesso aí a um conteúdo que, como eu disse, está muito bem feito, muito bem apresentado. No que diz respeito ao texto, foi feito com muito carinho, com muito esforço. É quase que o resultado de uma vida. Eu já tenho pesquisado esse assunto há mais de 30 anos. Eu já fui evolucionista, depois me tornei criacionista, e a revista ela reflete essa mudança de cosmovisão, de visão de mundo, e está assim bem tranquila, é um convite à reflexão. Então fica aqui o meu convite para que você peça a sua revista gratuitamente, estude e depois conte para a gente quais foram as conclusões a que você chegou. Muito obrigada, Michelson. Os números e todos os contatos para você pedir essa revista vão estar aparecendo aqui na sua tela, viu? Esse é o nosso convite para você. Volto com vocês nos estúdios. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, Michelson, também, pela produção desse material incrível junto à Escola Bíblica da Novo Tempo. Peça o seu guia de estudo. Nós vamos para o rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar precisamente como nos blindarmos emocionalmente, especialmente daquelas emoções chamadas negativas, que não são necessariamente negativas. São emoções que, se não bem manejadas, aí sim podem te trazer prejuízos. Logo depois do intervalo. Fica com a gente. Já estamos de volta com o Entre Família, sempre muito bom estar juntinho com você. Aliás, obrigado por você permitir que façamos parte aí da sua tarde também. Lembrando que você sempre é bem-vindo, você pode participar. Inclusive, hoje tem uma pergunta específica, né, Darlene? Você pode mandar para cá, participar, você é super bem-vindo. Antes, porque eu queria já dizer que daqui a pouquinho tem dinâmica, mas antes, Darlene, qual que é a pergunta de hoje? O pessoal pode mandar para cá, porque daqui a pouquinho eu tô de olho em tudo que você está mandando por aqui, ó. Eu vou ler juntinho com vocês aqui, tá certo? Mas qual que é a pergunta de hoje? O pessoal de casa pode participar. Nada me abala, nada me abala. Brincadeira. É o que te abala? O que te abala emocionalmente? O que te deixa fora, assim, do eixo? Que medo, que crença? O que é que você quer compartilhar com a gente? Essa é a pergunta do dia, Lucas. E vou aproveitar. O que te abala, Lucas? Academia fechada? Me abala bastante, viu? Me abala. Isso me abala. O pastor contando bem no comecinho sobre essa questão de que até a atividade física ajuda a driblar algumas coisas. Para mim também, eu aprendi que isso acaba driblando. Geralmente, o pessoal tá com problema, não vou. Não, eu vou para lá para tentar descansar um pouco a mente. Para mim, tem um outro sentido fazer atividade física. Acaba realmente descansando um pouco. O problema tá ali, vai existir, não vou conseguir resolver agora, mas ali, quem sabe, vou poder esquecer um pouco dele. É aquele banho de bons hormônios, endorfina e tudo que tem direito, né? Vamos que vamos aqui, então, da nossa dinâmica, Leixo. Você não quer perguntar para mim mais o que me abala? O que te abala? Meus amigos que vão viajar para o lugar errado na hora errada. Isso me abala. Isso te abala? Me abala. Quando eu estava em Israel, meus amigos ficaram muito abalados. Você ficou abalado razão. também. Com razão. Muita gente abalada com a minha estada. Agora, toda viagem que eu digo que vou, o Aleixo diz, opa, cuidado. Não, e agora ficou A assim. gente precisa reunir antes, fazer uma Uma convenção oração. lá. Mas eu não estava emocionado. Queria dizer que aquele dia eu estava bem firme aqui. Estava bem Nem firme. chorei. Nem chorou? Joga aqui na tela, meus amores, qual é a nossa dinâmica, como fortalecer, né? A vida ou a blindagem emocional? Ah, tá, ok. E como é que faz? Primeira sugestão de blindagem emocional. Ative a sua identidade. O que é isso, doutor Douglas? Começa lá em Gênesis. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso nada muda. Só que muitas vezes a pessoa, eu vou dar uma analogia. Eu estou aqui com o meu celular, vamos entrar no ar, eu coloco ativo para ele ficar no silencioso. Você que está nos vendo, nos ouvindo, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ativa isso na sua vida. Quando você ativa isso, quando você tem a consciência constante disso todos os dias, que desafio que a pessoa vai ter de estima, por exemplo. Muitas pessoas têm as suas emoções abaladas porque a estima está baixa. Quando você lembra de sempre se lembrar e continuar se lembrando que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, imagina como isso pode fortalecer a pessoa. Então,
Então, antes de eu passar qualquer tipo de técnica, vamos para aquilo que é o mais importante. Se você puder levar algo daqui, lembre-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. É quem você é. Quando você tem essa clareza e vive essa clareza, você já está blindado. Show. Muito bom. Tremendamente Muito importante, né? Tem mais uma, doutor. Busque autoconhecimento. Perfeito. Agora eu vou conectando com a ideia lá do Goleman. Primeiro eu preciso ter consciência sobre as minhas emoções. E eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que eu me conheço. Por que eu estou me sentindo assim? O que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me deixa com raiva? Como que eu reconheço essas emoções? Isso é um ponto fundamental. A gente pode lembrar daquela participação em que ela disse que a ingratidão abala emocionalmente. Por que a ingratidão te abala? O que está por trás desse seu sofrimento frente à ingratidão? É disso que vem o autoconhecimento. As perguntas que eu faço para mim, buscando em mim responder por quê? O que pode estar por trás disso? Seria assim. Exatamente, Darleide. Por exemplo, a ingratidão que aquela pessoa tem com você lembra, de repente, de uma relação que você teve com o pai, com a mãe, com alguma pessoa que também foi muito ingrato. Então, aquilo é como se acessasse novamente aquela memória e te deixasse desconcertado. Então, para que eu possa avançar e eu consiga gerenciar as minhas emoções, a primeira coisa é eu conseguir identificar. E essa identificação não está no livro, está em você mesmo. Então, você tem que se olhar no espelho. Se você puder guardar também essa imagem, lembra de um espelho. Você tem que olhar no espelho e começar a fazer esse diagnóstico. Fazer perguntas. Fazer perguntas. O que me faz sentir assim? Quais são as possibilidades que eu tenho ao me sentir desta maneira? E quando você se visualiza nesse espelho, se questionando, você conecta novamente com aquilo que foi dito anteriormente, a identidade. Se você é criado à imagem e à semelhança de Deus, Espírito Santo, de Jesus, como que a ingratidão vai te fazer falta? O que vai te fazer falta? O que você vai deixar que pequenas coisas afetem quem você é? Então você precisa fazer esse diálogo com você. É uma construção essa blindagem, não é uma única camada. Então, eu sei quem eu sou e eu começo a dialogar comigo mesmo, tendo como referência quem eu sou. Perfeito. Nesse sentido, a identidade ela é o ponto de partida absoluto. Exatamente. Sem identidade, você não consegue. Você não consegue. Porque você não sabe o que está certo, o que está errado, se há. Se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, você não é referência para si mesmo. Deus é sua referência. Deus é sua referência, porque Exatamente. você foi feito à imagem dele. E sem isso não tem como você conhecer, porque você só sabe o que está certo e o que está errado a partir da referência. Aí eu vou remontar aquele momento em que nós falamos, eu lembrei de Jesus, os leprosos, 9 não agradecem, 1 volta para agradecer, e você nos fez pensar sublimarmente, não, bonito. Você nos fez pensar de um jeito bonito que, assim, você não é Jesus, você está na categoria dos leprosos, ou seja, não fica esperando que outro leproso te agradeça, porque você é leproso também, ponto. Mas Jesus é minha referência enquanto ser de amor para continuar amando. Eu aprendo com Jesus, volta lá para a identidade. Volta para quem é a minha referência? Jesus. Referência, ou seja, me leva para lá, me traz de lá, me volta para lá, ele é a minha referência. E ele é um ser satisfeito. Satisfeito. Porque Jesus falando dos 10 leprosos, ele fala da ingratidão, mas ele no outro dia não vai chorar por causa disso. Não. Porque ele ouviu do Pai, esse é meu filho amado em quem tenho alegria. Isso é o que o doutor acabou de dizer. Ele tem uma referência de satisfação que não está vulnerável e no sentido de ele não está abalada por outras referências. Deus não é um Deus carente que não cria pessoas carentes, ele cria pessoas interdependentes. E esse é o ponto. Cuidado para você não ser carente, de você ficar esperando a validação de um terceiro que de repente não vai vir. Exatamente. São validações que não dependem de você. Você não pode colocar isso na vida do outro. Às vezes você fica esperando uma validação do seu pai, que nunca vai vir. Às vezes da sua mãe, do seu cônjuge, do seu filho. Lembre-se de sempre se lembrar. Nem todos vão agradecer, como foi
citado aí a história de Jesus. Eu às vezes resumo dizendo assim, não fica pedindo pão para mendigo. Às vezes o outro é um mendigo, ele não tem o que te oferecer porque ele é mendigo de outros pães emocionais na vida, metaforicamente falando, obviamente, mas são pessoas mendigas, você vai ficar pedindo pão? Não faz sentido. Então vê se você encontra pão onde há pão para você alimentar outro faminto. Lucas, e o que a gente pode ainda aprender? Temos mais um tema aqui, sim, mais um tópico para falar sobre como fortalecer a blindagem emocional. Aí, ó, dê novo significado às suas experiências. Perfeito. Lembrem-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando. Essa é sua marca, né? Ser bem enfático. Fato é fato, você que dá o significado. Vou repetir, porque eu quero que você grave isso no seu coração. Fato é fato, você que dá o significado. Vou trazer uma analogia aqui com um livro da vida. Vamos imaginar que você tem um livro com a história da sua vida. Você tem a possibilidade e a capacidade de escrever da forma que você quiser. E melhor, se você precisar, você apaga e corrige. É simples assim. Só que as pessoas acabam tornando isso um pouco mais complexo do que verdadeiramente é. A pessoa foi ingrata comigo. Eu estou dando um significado que é ruim. A Darleide acabou de trazer um exemplo aí da questão dos pães. A pessoa não tem condições de te entregar. Então aceita o que você tem e ponto. Quando você verdadeiramente vive isso, você já deu um salto estratosférico em nível de blindagem. Qualquer coisa que acontece com você, mas bateram no meu carro. Eu fiquei com raiva, Darleide. Meu carro novo. Fui visitar meu pai essa semana, ele falou assim, bateram no meu carro. O carro dele é novinho. Então imagina como a pessoa fica. Dá um novo significado. Você está bem? Outra pessoa se machucou? Está todo mundo bem? Tem o seguro? Então, todos nós temos essa capacidade de dar os significados. A emoção da raiva, ela vai vir. Só que eu posso alimentar ou automaticamente ajustar ela. E essa talvez seja o ponto principal aqui. Você tem a capacidade, a possibilidade de dar o significado naquilo que você quiser. Naquilo que você quiser. É a sua mente, o seu coração que vai dar o significado. Agora, se o seu coração, se as suas emoções estão todas distorcidas, desalinhadas, evidentemente que isso vai afetar na hora de você conseguir construir os significados. Então você pode construir significados positivos mesmo diante da adversidade. E para fazer isso, é muito simples, você pode fazer uma pergunta. O que eu aprendo com isso? O que tem de positivo com isso? Como que eu posso aprender e avançar apesar de? Apesar de ter sido demitido, o que eu aprendo e cresço com isso? Pode ser a oportunidade de você criar um novo ciclo na sua vida. Agora, se você colocar um significado negativo, ruim, o seu sentimento vai ser negativo, o seu comportamento vai ser negativo, o seu resultado vai ser negativo. Ao passo que se você colocar um significado positivo, o sentimento vai ser positivo, o comportamento positivo e o resultado positivo. E isso é tão real que nós podemos aqui assistir um único fato diante dos nossos olhos, a mesma cena. Mas a sua impressão, a minha impressão e o relato que a gente vai fazer do que nos aconteceu aqui diante de nós vai ser possivelmente diferente por conta da leitura que cada um vai fazer, então do significado que cada um deu. Às vezes isso acontece em família, um irmão tem uma leitura, não, mas o pai falou assim por este motivo X. O outro irmão diz um absurdo, de jeito nenhum, e fica magoado com o pai. Cada um, diante de um mesmo fato, de uma mesma palavra, teve uma reação diferente. Tem a ver com a individualidade, a personalidade e também de bagagem de história nossa, não é? O que Tem uma coisa importante que você disse, né? O homem é, em essência, um ser coletivo. Em essência, ele foi criado coletivamente. Óbvio que tem uma dimensão de mim que só vai ser compreendida em outro. Não é bom que o homem esteja só. Essa frase foi dita em um mundo perfeito, um homem só. E não estou falando de casamento. Nós somos seres comunitários porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus trino. Então isso já tem que determinar todas as coisas. Então quando a gente vai ressignificar alguma coisa, eu não vou fazer isso só no exercício de introspecção. É impossível. Olha quantas loucuras apareceram no mundo porque uma pessoa estava pensando sozinha.
Agora eu posso ter pensado, e aqui, nós aqui conversando, alguém falou, mas eu tenho uma perspectiva disso aí, que a sua experiência trouxe para mim. Eu não sou capaz de viver todas as experiências, mas eu sou capaz de absorver as suas, de compreender as suas. É por isso que a vida em comunidade, o se abrir na experiência, se abrir, se vulnerabilizar, ser humilde para ouvir a perspectiva do outro, me amadurece demais, né? Demais. E faz parte do processo de autoconhecimento, né, professor? Exatamente. E olha que interessante, mais uma vez conectando com tudo. A pessoa, por exemplo, passa por uma doença muito grave. A forma que ela vai passar e de repente ela fica, Deus, por que isso está acontecendo comigo? De repente pode ser o grande testemunho, o grande propósito da vida dela veio através de uma doença. Se a pessoa tiver a conexão com a sua identidade e conseguir trazer um significado novo para isso, ela pode ajudar milhares e milhares de pessoas. Agora, lembrem-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando. Isso é com você. Não é o Douglas, não é o pastor, não é a Darleide. Você precisa treinar a sua mente para dar significados positivos. É um treino da sua mente. Uma estratégia. O que Jesus faria no meu lugar? O que o amor faria no meu lugar? Essas são perguntas que fazem você refletir e expandir a perspectiva. Vamos então a mais uma forma de fortalecer, de blindar emocionalmente. Seja presente, mantenha o foco. Isso é interessante. Seja presente. Esse é um grande desafio que as pessoas têm. Depressão, ansiedade, são palavras comuns do nosso dia a dia. E isso se dá também pelo fato das pessoas ficarem conectadas com o passado ou já pensando o que vai acontecer na noite de Natal. O que vai acontecer em 2024? O que vai acontecer com a guerra XYZ? Calma. Se você quer estar blindado, mantenha o seu foco, a sua mente no hoje, no aqui e no agora. Se eu estou aqui assistindo esse programa, sua conexão tem que ser 100% aqui. Não é para você ficar pensando, mas a Maria precisava pensar nisso. A minha vizinha, o meu pai, o meu filho. É para você primeiro, depois você manda o link para todo mundo, é importante. Mas primeiro é para você. Esteja presente nos locais e determine o foco. Se aconteceu algo negativo, eu focalizo o negativo, aquilo amplia. Se eu focalizo em algo positivo, aquilo muda completamente. Quando a pessoa começa a viver mais o aqui e o agora, estando presente, então eu estou com a minha família, eu estou 100% aqui com a minha família. E hoje nós temos um desafio muito grande nesse sentido, por conta dos celulares. Nós estamos naquele lugar, mas não estamos naquele lugar. Eu estou aqui conectado com a Darleide, mas de repente tem 100 amigos me chamando. Ai, que legal sua entrevista, aonde que eu tenho que estar? Para que você possa melhorar a sua blindagem, você precisa treinar a sua mente para viver o aqui e agora e determinar. Minha atenção, nesse momento, é para isso. Inclusive, isso vai baixar o nível de ansiedade. Essa ansiedade é uma preocupação excessiva com o amanhã, com o futuro, com o depois. Fica aqui, fica agora, vive agora. Tá comendo? Experimenta, mastiga. Conta quantas vezes você mastiga para sentir o sabor, se tá azedo, se tá doce, agridoce. Fica ali com você. Faz um exercício assim, do aqui e agora. Talvez por isso a Bíblia nos ensina sobre basta para cada dia o seu próprio mal. A Bíblia nos fala um negócio importante sobre a profundidade da vivência nas experiências. A gente, quando não tem uma experiência profunda naquelas circunstâncias, a gente tende a tentar dilatar a circunstância. E se a gente começar a observar o que o mundo está fazendo hoje, como a experiência não foi vivida profundamente, o indivíduo fica passando o tempo todo dilatando a experiência. Mas você não está precisando dilatar a experiência. Você está precisando experimentar ela, viver ela. O que aconteceu com Paulo em 3, 4 anos foi o que não aconteceu com Jacó em 70. Porque a experiência, a profundidade da experiência de Paulo, na intensidade com que ele viveu, acelerou a vida dele. Você olha assim falando assim, esse cara já tem 50 anos de idade. Não, ele só teve 4 anos. Em 4 anos aconteceu tudo aquilo. É porque a profundidade dele. Agora, você pega Jacó, ele está tentando aumentar, dilatar a experiência
que ele não está vivendo. Querendo abarcar tudo. Ele quer que a experiência fique mais extensa, quando ela tem que ser mais profunda. E isso não acontece. Dá tempo ainda, produção? Última, rapidinho. Desenvolva autocuidado e empatia. Perfeito. Agora, a última dimensão, que é eu me relacionando com os outros. Mas para eu me relacionar com os outros, primeiro é comigo mesmo. Primeiro é importante ter atividade física, ter sono de qualidade, ter uma boa alimentação, ter tempo para entretenimento, para diversão, Para a família, para os amigos, pra para a igreja. palavra, entendeu? Se a pessoa não cuidar dela, não tem como se blindar. Você pode estar com a blindagem, mas se seu corpo estiver fraco, você não aguenta segurar os desafios e as adversidades da vida. Então, começa lá, na identidade com Deus, e volta para você no aspecto de você se cuidar. Eu não tenho mais tempo, mas eu preciso contar, diretora. Ontem eu atendi uma moça e ela me dizia assim: Darleide, eu tenho que cuidar de 2 irmãos que estão com problemas mentais severos e eu os trouxe para minha casa, uma complexidade imensa de envolver família com esses cuidados a 2 pessoas que se tornam dependentes dela. E ela disse que em oração, uma mulher muito cristã, ela disse assim: Senhor, me ajuda, como é que eu vou dar conta disso? E ela disse: Darleide, eu tive uma impressão tão forte, o Espírito Santo me dizendo assim: fique bonita. E ela disse: oi? Como assim fique bonita? E ela disse: meu Deus, tá bem, o resto ele vai cuidar, ele vai me dar força. O que ele está dizendo agora é: só se cuida. E ela disse: Darleide, de manhã eu tomo meu banho, eu fico bem, arrumo meu cabelo para eu cuidar dos meus, inclusive dos meus irmãos. E eu fiquei achando aquilo tão incrível que que coube compartilhar agora. O que o Espírito Santo disse para ela? Ela já estava orando, já estava buscando, estava clamando a Deus, já estava trabalhando, já estava agindo. O Espírito Santo diz: agora cuide de você, fique bonita. Menina, fica bonita. Gostei disso, Lucas? É isso aí, pessoal. Olha só, o programa ele continua, tá certo? A gente vai para um breve intervalo, coisa super rápida, porque daqui a pouquinho tem a sua participação. Estou de olho aqui em tudo que você está mandando, nossa produção também. Então não sai daí, a gente volta já. Direto para a tela, é hora de interações. Você que mandou sua mensagem para o 983-150249, chegou a sua hora. Joga na tela. Cadê você? Não estou vendo nós 3 aqui nesse E você telão. está rindo de mim. Né? De você, claro. Alessandra Gomes, o que mais abala e tem abalado o nosso emocional é a perda de um ente querido. Como lidar com o luto e, ao mesmo tempo, manter saúde emocional? Meus sentimentos, Alessandra, nosso abraço. Professor. Meus sentimentos também. Mais uma vez, lembra quem você é, lembra da Bíblia, a pessoa está descansando. É importante você ter um tempo de luto. A perda, ela aconteceu. Agora, e a vida que pulsa dentro de você? E a vida que está próxima de você? Como que você acha que essa pessoa que partiu gostaria de ver você? Triste pelos cantos ou vivendo? Tem uma passagem na Bíblia bastante interessante. O fim é melhor do que o começo. Então, quando você presencia o fim, talvez seja um novo recomeço para você. Depende do significado que você vai dar. Muito bem. Temos mais participações aqui, o pessoal com a gente. Posso ler daqui, desse tela aqui, do telão? Telão? Bora para lá então, saber quem está com a gente. Essa mandou a nome, não tem problema nenhum, pode sempre participar com a gente. Falou o seguinte, ó: como controlar o emocional quando a situação é traição? Perfeito. Quando eu falo da questão do autocuidado, é importante colocar 2 palavras ali importantes. O autocuidado envolve perdão. Imagina que você tem que limpar o seu coração. E a gratidão. Não é possível você ter uma vida plena, você se blindar, se o seu coração estiver cheio de raiva, seja por traição ou por outras coisas. Então, primeiro ponto, perdoar. Agora, é importante destacar que perdoar não significa que não vai ter consequências. Você precisa fazer algumas escolhas no que tange a essa questão da traição. Eu não sei ali o que aconteceu, não tenho os detalhes. Agora, se você não perdoa, você carrega isso com você, isso vai te prejudicar sobremaneira. Não tem como uma blindagem funcionar se dentro tiver carne podre. Desculpa o termo, mas é isso que acontece quando você deixa de perdoar alguém. É como se você carregasse uma parte apodrecida daquela pessoa dentro de você. Meu convite é limpa, perdoa,
e avança. Conversa com essa pessoa, aí você vai ver que tipo de traição e assim sucessivamente. E avance na vida. Perdoar é a ação adequada. Legal que as duas interações, elas falam de uma coisa que é importante a gente dizer, né? As emoções, elas não são negativas em si. Tristeza não é uma emoção negativa. Raiva não é uma emoção negativa. Raiva é raiva. Raiva é um resultado de estarmos vivendo em um mundo hostil, como existem tristezas também. Controlar emoções não é deixar de senti-las. Como que eu vou controlar meu emocional? Não vai controlar o emocional, você controla a sua boca, você controla seus braços, você controla o seu consumo, isso você controla. A emoção não controla. Uma pessoa que está vivendo um luto, ela está emocionalmente doente? Não, se ela está de luto quando alguém morreu, é porque está tudo funcionando. Porque luto existe para essas circunstâncias, né? Você não vai perder um ente querido e deixar de ficar triste. Se você deixou de ficar triste com a perda do ente querido, aí sim você está emocionalmente doente. No contrário, essas emoções foram colocadas por Deus exatamente para que a gente sobreviva a esses momentos. Emoções não são negativas. Nós podemos ter atitudes ruins durante elas, mas não isso. Jesus disse, irai-vos, mas não pequeis. Que mais que nós temos? Temos aí Célia, de São Luís do Maranhão. Boa tarde, paz, acompanhando sempre o programa. Amo. Nós também, viu? Olha, Beijo, coraçãozinho para Célia. você. O que mais me abala emocionalmente é a preocupação antes mesmo de algo acontecer. Sofro de ansiedade desde a pandemia, isso sempre acontece. Olha aí a pandemia trazendo seus boletos, né? Infelizmente, a pandemia e tantas outras situações, quando a gente olha para o mundo contemporâneo, se você ficar conectado numa TV, verificando notícias, dependendo do canal que você estiver assistindo, você vai sofrer ansiedade, porque só tem situações realmente preocupantes. Por isso, você precisa pensar como que você vai nutrir a sua mente. Por exemplo, você está no canal certo. Se você está aqui conosco, isso vai ajudar, porque a resposta da nossa ansiedade deriva também daquilo que a gente coloca na mente. Se você começar a colocar na sua mente coisas mais positivas e viver o aqui e o agora, e entender que você não controla qualquer outra pandemia que eventualmente venha, você não controla uma série de coisas. Quer saber? Uma sabedoria muito poderosa é quando você consegue identificar o que você controla e o que você não controla. E a partir do momento, se isso é positivo ou se é negativo. Eu não controlo, por exemplo, inflação. Eu não controlo guerra de outros países ou do nosso próprio país. O que adianta eu me preocupar com isso? Agora, eu controlo a minha vida, as minhas emoções. Se eu vou comer demais, ou se eu não vou comer, se eu vou fazer atividade física, se eu não vou. Foque naquilo que você tem controle e viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez, só hoje. Viva só hoje. E a gente pode até, quem sabe, tirar esse peso da palavra e conceito controle para gerenciar. Como é que eu gerencio? Como é que eu organizo? Como é que eu planejo? Como é que eu direciono? Para também baixar esse peso de controlar minhas emoções. Não dá, amiga, não dá. Não dá para controlar quase nada, né, Darlene? Menino, eita! Vem pra cá. Que mais, meus amores? Mais comentários. Queremos ouvir vocês. Agora o Murilo Silva, lá de Sumaré, São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Normalmente a mágoa sempre nos causa problemas emocionais. Grande abraço, meu professor Douglas. Aí, o Murilo. E tem mais gente com a gente participando, mandando mensagem. Quem veio? A Vânia, de Rio Claro, também de São Paulo, mandou mensagem pra gente aqui, falou... Ela mandou Eita, mensagem pra gente. É para você olhar aqui para o Binal, para mim, ler de novo, agora vai. Tá super certo. Boa tarde, Vânia, pra você também, viu? Olha só, más notícias me abalam emocionalmente. Eu tenho dificuldade para lidar com as surpresas desagradáveis que me tiram o chão. Mas tenho aprendido com as experiências que entregar as minhas orações negativas nas mãos de Deus me traz paz. A Vânia já mostra aí o caminho. As situações adversas, elas sempre vão acontecer na nossa vida. Isso é uma realidade. A grande questão é como você vai lidar com isso. Sim. E você já mostrou aí a sua experiência de vida, que é entregar as suas preocupações para Deus. É Ele que pode fazer qualquer milagre na nossa vida. Lembre-se que tem uma parte que é sua, mas tem uma parte que é com Ele. Aquilo que você não controla, entrega para Ele. Exato.
Tem mais uma produção. A última de hoje é o Samuel Kiala, de Angola. Olha Um que abraço para os legal. amigos angolanos. Escrevo pela primeira vez ao programa Entre Família. Querido, gostaria apenas de cumprimentar e felicitar os irmãos pelo tema. Está sendo abordado. Muito interessante. Cumprimentos a partir de Angola. Um grande abraço. Samuel, fica com Deus, querido. Escreva sempre. Doutor Douglas, muito obrigado. Já te elevei aí o teu PhD, viu? Ato falho para mandar o Lucas embora. Para fazer doutorado. Douglas, muito obrigada. Que significou. Posso agradecer o meu convidado? Posso? Doutor, muito obrigada. Espero recebê-lo outras vezes. O tema de hoje é fantástico, a gente pode continuar discorrendo sobre, mas segue o doutor Lucas lá no @DouglasMateu. Douglas Mateu. Não vou falar, né, Muito Lucas, obrigada, de viu? novo, que você Até é uma doutor. próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Quem clicar lá no link me seguindo, tem um resumo daquilo que nós falamos aqui. A pessoa pode clicar lá e acessar tudo. Perfeito! E quem mais? Nós nos despedimos hoje mais de quem? De ninguém. Lucas. Aí De resta ninguém. para eu me despedir do Lucas? Não, Lucas, fica aqui até o fim. Não sai daí, até o fim. Agora que ela escuta. já te deu um Doutor Lucas. doutorado 2 vezes, né? viu? Me corrigiu e chamou de doutor Lucas de novo. Doutor Lucas. Só tendo assim agora. Mas agora o tempo é seu, Robson Aleixo. Abra Não, a palavra. Eu compartilho meu tempo com você. Isso é muito bom. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, não de Lucas, esse é o de Mateus. 14, há um episódio muito conhecido de um dos milagres de Jesus, e o milagre se deu assim, de maneira a deixar bem claro o poder dele sobre o natural. Jesus anda por sobre o mar, é um texto do capítulo 14, dos versos 22 até o 32, e se você conhece a história, é uma história importante. Pedro ousa pedir para Deus, pedir para Jesus para ir na direção dele, e tem a experiência de andar, dar alguns passos na água também. Mas se você olhar um pouquinho, essa história é uma história entre histórias. E quando a gente olha para essa história entre histórias, a gente vai se achar nelas, e rapidamente. Porque se você voltar algumas páginas, uma talvez, nós vamos ver que ela foi se desenrolando a partir de alguns episódios. O primeiro é a morte de João Batista. João Batista, ele foi o primeiro mestre de uma boa parte dos discípulos de Jesus. Eles eram seguidores de João Batista. Conclui-se, obviamente, que eles tinham uma relação emocional muito grande com João Batista. Foi João Batista que identificou Jesus para eles, que apresentou Jesus para eles, eles eram amigos. Mais uma coisa da relação deles com João Batista, eles sabiam que João Batista, por ser um precursor de estar adiante, a experiência de João Batista dava para eles a conotação de como seria deles. Agora João Batista foi decapitado. Ficou claro 2 coisas para eles: perderam um grande amigo. Segundo, perderam um grande amigo que tinha uma relação muito próxima com Jesus, e a pergunta que ficou na mente é: e a gente? Obviamente que naquele momento juntou luto, juntou ansiedade, uma expectativa em relação ao futuro. Desse momento para frente, agora Jesus está falando com a multidão, e eles estão vendo uma multidão que se junta diante de Jesus, e as expectativas vão subir para a estratosfera. Porque um Jesus tremendamente popular, um Jesus poderoso, um Jesus que cativava as multidões, um Jesus que agora estava tomando os espaços, ele era o libertador da minha expectativa. O problema é que quando Jesus é visto da perspectiva do estômago, ele se resume a um padeiro. Quando Jesus é visto da perspectiva da doença, ele se resume a um enfermeiro. Quando Jesus se resume à expectativa ou à perspectiva daquele que é oprimido, ele se resumiu a um político, a um revolucionário, e Jesus não é isso. Ele é o tudo absoluto, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é Jesus. E agora as multidões estão vendo, como sempre vem Jesus, a partir da sua perspectiva, e o faminto queria que ele fosse alguém que o alimentava. Quando Jesus se apresentou como ele é, ele frustrou muitas expectativas, mas frustrou também a expectativa dos discípulos. Você está juntando junto comigo? Eles estão vivendo um luto, eles estão vivendo uma decepção, e agora eles olham para Jesus e estão confusos a partir daquilo que Jesus é. Eles queriam que Jesus fosse uma coisa, e os sonhos começam a desmanchar. E eles agora vão para um barco levando tudo isso. Portanto, aquela tempestade não era só do lado de fora. Havia uma tempestade do lado de fora e uma tempestade do lado de dentro. Mas a tempestade diz algumas coisas para mim, porque uma das coisas mais sequestrantes que a gente pode viver na vida é uma tempestade. Porque numa tempestade a gente não escuta porque o trovão é forte. Numa tempestade a gente não vê porque o relâmpago segue. E cega também. Numa tempestade a gente não sente porque a água rouba o tato.
E numa tempestade, eles estão ali com medo altamente sequestrante, com frustração altamente sequestrante e numa tempestade. Neste momento, Jesus aparece como um fantasma. Não é Jesus fantasmagórico. Era o olho de alguém sequestrado emocionalmente que não via nada além das suas perspectivas confusas. É um olhar confuso que viu Jesus disforme. E quantas vezes isso aconteceu com a gente? O meu olhar confuso enxergou e desenhou em Jesus a minha expectativa e não de fato como ele é. E eles gritaram, é um fantasma. E neste momento, Jesus faz algo que está fazendo para você e para mim. Ele falou. Quando os olhos não foram capazes de ver, quando os sentidos não foram capazes de dar uma perspectiva correta, a palavra definiu. E ele disse uma frase: sou eu, não temais. A pergunta que Pedro faz é a pergunta mais importante de um discípulo. És tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo. A cura é você? Se é você, eu vou na sua direção. Quando Jesus está no barco, mesmo que ele esteja dormindo, a gente fica. Quando Jesus está fora do barco, a gente sai. Mas a pergunta que você tem que fazer hoje é: és tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo. Faça isso e vai dar certo. Obrigada, Até pastor. mais, hein, Darleide? Muito obrigada. Obrigada pela audiência, amigos. Até amanhã no seu Entre Família. Vem Amanhã. aí.